Então, sejam bem-vindos a mais uma mesa da nossa 14ª edição do Unimídia, evento anual produzido pelos graduandos do 3º ano do curso. E a gente está aí já no nosso 2º dia e a gente já teve mais cedo oficina de dublagem, né? Agora há pouco a gente teve nossa oficina de foto com o Fábio Aldi. Mais tarde a gente tem uma mesa muito legal, às 7h30, de cinema independente aqui no auditório do IA. E ao longo da semana a gente segue aí com a nossa programação, que você pode conferir no nosso Instagram, @Unimídia_Brigam. Então, enfim, confiram lá para ver o resto da programação ao longo da semana. E aí vamos começar a nossa mesa sobre podcast, potencializando votos. Então, primeiramente, eu quero fazer alguns agradecimentos. Então, à Unicamp e ao Instituto de Artes, né? Aqui ao Instituto de Estudos de Linguagem, por estar cedendo esse espaço aqui pra gente hoje. A Age Makers e agora os nossos patrocinadores, né? A Age Makers, a Dublin Company, o Restaurante Maneva, o Restaurante Mo, Culinária Vegana, McDonald's, Barão Geraldo, Cantina do Belo, o Restaurante Della Rua e as nossas barraquinhas da Pelinha, queridas Marmitas Veganas e Elon Doces. E é claro, agradecer a cobertura aqui da nossa empresa júnior da Biologia a 2 tons aí. Então, antes de tudo, quero me apresentar, né? Meu nome é Beatriz e eu sou do curso de Biologia e atualmente eu estou cursando aqui o 5º semestre e eu estou muito feliz de poder estar mediando uma mesa com pessoas que eu admiro tanto e, enfim, é muito importante para mim. E, bom, então vou começar apresentando os nossos convidados. Então, nosso primeiro convidado, ele é jornalista e ele já atuou na produção e criação de diversos podcasts. Criador do Projeto Querino, onde ele conta a história do Brasil sob uma perspectiva afrocentrada, idealizador também dos podcasts Vidas Negras e Negra Voz, e atualmente atua como gerente de criação da Rádio Novelo. E então, salve de palmas para o Thiago Rogério. Então, agora queria chamar nossa convidada, que também é jornalista. Ela é cofundadora do projeto Nós Mulheres da Periferia, da onde surgiu o podcast Conversa de Portão, onde ela atua como apresentadora e debate assuntos em destaque sob uma perspectiva de raça e gênero. Ela é jornalista pela Universidade de São Paulo e hoje atua ao lado do Mano Brown como consultora jornalística no podcast Mano a Mano. Então, uma salva de palmas para apresentar. Então, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu vou só dar um contexto geral da nossa mesa, né? Então, a gente está aqui com 2 jornalistas que já trabalham nessa área, né? Mas o nosso foco aqui é trazer um pouquinho mais sobre o formato do podcast, né? E perpassar por questões da negritude e reforçar um pouco do papel dos meios de comunicação no contexto atual. E aí, já passando a palavra para os nossos convidados, eu quero começar, para abrir aqui a mesa, eu queria perguntar para vocês que vocês começassem falando um pouco da relação de vocês com o podcast, né? Tanto como ouvintes quanto produtores, né? Então, se sempre houve um interesse por parte de vocês, e aí se vocês puderem desenvolver um pouquinho também sobre as produções de vocês nesse tipo de mídia, né? Se puderem falar um pouquinho dos trabalhos de vocês. Não sei quem começa. Pode ser você, Thiago. Eu tinha feito sinal para você começar, mas tudo bem. Então, prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais com você, Nayara, que a gente ainda nos conhece pessoalmente nessa merda, mas a gente se achei que ia ser hoje, gente, poxa. Mas a gente se esbarra muito e tem uma admiração mútua, então é bem legal estar aqui falando sobre isso. A minha relação com o podcast, eu gosto muito de ouvir, ouço dos mais diversos formatos, assim, tanto formatos jornalísticos, todo dia eu acho que eu escuto pelo menos um jornalístico,
Mas eu gosto muito de outros formatos também, podcast de conversa, podcast de humor, podcast de ficção, um pouco menos, mas escuto. Acho uma mídia super interessante assim, a se considerar pelo fato de que ela ainda é uma mídia majoritariamente gratuita, né? Embora esteja longe de ser uma mídia popular, né? Num país desigual como o Brasil, necessitar de algum acesso à internet já provoca um abismo enorme, né? E para podcast você precisa de algum, ainda que seja menos, você necessita de menos banda do que um vídeo e tal. Mas a gente sabe que o acesso à internet não é difundido no país, tem muitas casas cujo acesso à internet se dá por somente um aparelho celular, ou do pai ou da mãe e tal. Mas eu acho muito interessante, e uma das coisas que me motiva a trabalhar com podcast nos últimos anos é o fato de ainda ser uma mídia gratuita. Eu comecei a querer trabalhar com podcasts porque eu estava ouvindo muito em 2018, e aí eu estava trabalhando no Jornal Globo, repórter de uma coluna diária do Jornal Globo, que chama Coluna do Ancião Voz, e eu ouvia muito podcast e me deu a vontade de fazer, muito inspirado pelo The Daily, que é um podcast diário do New York Times, fazer um projeto assim dentro do Globo. Na época ainda não existia nem o café da manhã, nenhum assunto. Cheguei a fazer uma pesquisa meio que de mercado, assim, conversei com pessoas do The Daily que responderam e-mails, assim, contando bastidores da produção deles. Apresentei para o Globo uma proposta de fazer esse podcast lá. O Globo não se interessou. Aí, 8 meses depois saiu o café da manhã e tudo mais, eu desencanei. Mas aí, num momento também meu de cada vez mais conectado com a minha negritude, né, vivendo essa experiência no Brasil que é de ser um menino de pele clara, então você vai passando por essa experiência, né, do descobrir-se, entre aspas, negro, assim, não necessariamente perceber-se pela primeira vez negro, mas de estabelecer uma conexão maior com tudo isso. E aí, uma vez, eu fui numa palestra que a Conceição Evaristo falou, ela estava conversando com a Fábio Oliveira, e ela falou: ensinam a Revolução Farroupilha nas escolas, mas não a revolta dos malês. E aí eu pensei, caramba, é mesmo, já vi até a série de TV sobre a Revolução Malê, quer dizer, Revolução Farroupilha, mas sobre a Revolução Malê eu sei muito pouco. E aí eu pensei, acho que eu vou fazer um podcast sobre essas histórias que eu não aprendi, que eu, conversando com as pessoas, percebi que as pessoas também não tinham aprendido na escola, né, quem não é historiador, né, que é o meu caso, sou jornalista. E aí eu pensei, estou gostando de ouvir podcast, acho que vou por aí. E aí foi quando eu fiz o Negra Voz e tal, e desde então outros podcasts também nessa temática étnico-racial, com esse olhar para a história, que é algo que me dá muita paixão, assim, me interessa muito. E mais recentemente, desde agosto, que eu vim trabalhar na Rádio Novelo como gerente de criação, aí mais podcasts jornalísticos de uma maneira geral, assim, especialmente nesse que é o nosso podcast, que é o nosso podcast atual, semanal. O Rádio Novelo apresenta toda semana com histórias diferentes e tal, e a possibilidade de participação de pessoas do país inteiro, sotaques maravilhosos, variadíssimos, a gente com uma preocupação muito grande com a diversidade em todos os sentidos, né, geográfico, enfim, de raça, gênero. Então é isso, eu acho, em relação com o podcast, e fazendo esse passeio rápido pela minha atuação na área também. Muito legal. Você, Maria, você poder falar um pouquinho agora você? Sim, eu acho que muito precisa continuar. Eu sempre gostei muito de áudio, assim, para começar. Sempre gostei de conteúdos em áudio. Eu lembro que em 2017 eu fiquei um tempo fora e eu participei de um curso de jornalismo empreendedor numa Fundação Internacional de Jornalistas que tinha a intenção de formar jornalistas que estavam liderando ali projetos de mídias independentes. E aí eu fiz, como é que chama isso, gente? Fiquei um tempo numa redação ali em São Francisco e era uma redação muito focada em produção de áudio. Então eles faziam jornalismo investigativo em áudio. E eu fiquei muito apaixonada naquilo, assim, eu acabei me interessando muito, fiz muitas perguntas durante esse meu período de estágio ali sobre, o nome da redação era Review, que é um veículo independente de São Francisco muito pautado em jornalismo investigativo e com uma produção de rádio bastante interessante. E aí o cara me disse uma coisa que assim, olha, eu estou estudando o mercado de podcast, eu sei que no Brasil ainda não está tão forte, aproveita agora, criem os programas de vocês, porque daqui a pouco vai ficar tão saturado quanto é aqui nos Estados Unidos, porque ali nos Estados Unidos já está uma parada que tipo, não tem mais o que se criar, todo mundo criou o que tinha que criar e tal.
naquilo, assim, lá, óbvio, tem toda uma estrutura muito diferente daqui, acho que o Thiago traz muito bem, o que ainda é um desafio pra gente consumir podcast, pensando que a gente precisa ter de dados e tudo mais. Lá eles têm um sistema de distribuição em rádios públicas que é muito massa, assim, sabe? Que é uma coisa que a gente ainda não tem aqui. Mas muitos podcasts lá acabam sendo transmitidos em rádios públicas, então tem um outro tipo de consumo. Quando eu voltei, eu voltei no final de 2017, comecinho de 2018, eu já fazia parte, óbvio, do Nós Mulheres da Periferia, que a gente fundou em 2014, e naquele momento estava rolando uma rede de jornalistas da periferia bem forte em São Paulo, com redes de vários veículos independentes de regiões diferentes das periferias, ou que se propõem a fazer jornalismo a partir de uma outra ótica, tipo Alma Preta, Nós Mulheres da Periferia, Periferia em Movimentos, enfim, uma infinidade de grupos. E eu voltei falando muito, gente, a gente tem que falar de podcast e tal. E o que eu mais ouvi era, a Quebrada não está se conectando com o podcast, a gente não escuta podcast, é uma coisa muito elitizada. E de fato era uma coisa muito elitizada. Eu acho que a gente está começando a abrir um pouco mais agora. Mas era uma coisa que já me interessava muito. No Nós Mulheres da Periferia, a gente começa a fazer podcast em 2020. Conversa de Portão nasce em 2020. Muito depois a gente maturar bastante essa ideia, de pensar como a gente poderia fazer. O Thiago trouxe aqui, quando nasceu o Café da Manhã, que eu acho que foi, não sei se o Thiago concorda, mas foi um marco importante ali de podcast diário de jornalismo, que acabou virando meio que um padrão. Nasceu e falou, putz, modelo legal, funcionou, e muitas coisas acabaram nascendo ali na rabeira nessa mesma lógica. A gente lançou a Conversa de Portão em 2020 pensando em fazer um conteúdo jornalístico semanal, porque a gente não tinha recurso financeiro para fazer diário, um puto investimento para fazer um podcast diário, pensando em trazer mulheres para falar das notícias mais importantes da semana, e aí a gente entregava um podcast por semana. Foi muito legal, a gente ficou na lista de melhores lançamentos do Spotify, a gente estava super bem ranqueada, colocada lá nas distribuições de listas, porque é assim, né, se o podcast ganhando relevância, você tem que estar ali em umas listas especiais, ser indicados pelos distribuidores e tal. No começo de 2021, logo no começo, já rola um boom de outros podcasts, entra a Globo, com o pé na porta, com um monte de podcast, então muitos podcasts que começaram independentemente, começaram a perder um pouco de relevância. Leva um tempo para a gente conseguir criar, o Thiago vai saber muito bem disso, tipo um público massa. O público do podcast é um público que precisa ser muito fidelizado, ele precisa gostar de você, ele precisa gostar do jeito que você conta a história. Isso leva tempo, a gente precisa encontrar um jeito de fazer as pessoas chegarem até o final com a gente, tudo isso a gente vai aprendendo muito que em tempo real fazendo Conversa de Portão. Mas foi legal porque naquele momento nós somos o primeiro veículo de comunicação que se propôs a fazer jornalismo com só mulheres, né? Então a gente sempre tentou trazer essa diversidade, de trazer fontes do Brasil inteiro. Então se eu for falar de violência doméstica, eu não preciso falar com um especialista do Rio de Janeiro ou de São Paulo, eu posso trazer uma mulher do Nordeste, eu posso trazer uma fonte de Salvador. Então o Conversa de Portão é um pouco isso. Vamos olhar para as pautas que a gente tem no Brasil e como é que a gente pode contar essa história a partir da perspectiva de mulheres jornalistas. Depois a gente também passou um pouco por um outro formato que era contar histórias de mulheres. Então a gente contou histórias de Lélia Gonzalez, Margarida Maria Alves, enfim, a gente foi contando a história de várias mulheres que foram importantes pra gente também. Eu acho que no Conversa de Portão a gente tem erros e acertos. Um dos erros foi, a gente começou com um formato, depois a gente acabou mudando o formato. Então, acho que tem uma coisa que a gente pode conversar um pouco mais pra frente, que é como é importante a gente ser fiel a um jeito que a gente está se propondo ali a entregar. O Thiago é exímio nisso, perfeito, sem defeitos. Todos os projetos que ele entrega com a mesma proposta do começo ao fim. Isso cria uma fidelidade muito maior. Então, eu acho que a gente nasceu nesse momento com essa intenção e fazendo em casa. Eu gravava embaixo da cama de edredom, entendeu? Até que depois a gente foi aprender a fazer um mini estúdio pequeno em casa para isolar o som, enfim. Eu acho que nesse momento que a gente está agora, a gente ainda não chegou nesse período de saturar o mercado, ainda tem muito espaço para criar podcast, mas já está um mercado cada vez mais competitivo, assim, sabe? Mas eu não tenho dúvidas de que é um mercado que veio para ficar, né? Eu acho que não tem como voltar mais. É uma mídia importante, é uma mídia que hoje as histórias começam a ser contadas ali, né? Tipo, é um formato que a gente começa a distribuir, acho que deu uma diversificada aí do jeito da gente distribuir notícias, do jeito da gente distribuir informação, e acho que não tem muito como voltar mais. Eu acho que agora a gente, como jornalista, como comunicadores, precisamos contar com o podcast e fazer aquela análise de entender o que funciona melhor para lançar no podcast, o que funciona melhor para um texto, é um meio a mais e uma tarefinha a mais pra gente, né, gente? A gente tem que saber gravar, a gente tem que editar.
pensou em fazer roteiro para áudio, que é completamente diferente. Enfim, então foi assim que eu acabei chegando, Bia, nesse rolê, sabe? Como eu acabei me metendo nessa parada aí de primeiro. Legal demais. Então, a gente falando aqui, né, sobre podcasts que tem esse intuito de trazer tanto sobre uma perspectiva histórica como jornalística, sobre ampliar debates, né, questões de raça e gênero também. E aí, nesse sentido, muito em encontro com o que você falou sobre o Globo tá entrando também, né, dentro tirando um pouco do podcast dessa questão de mídia um pouco mais independente. E, enfim, nesse sentido, eu enxergo muito o formato de podcast como um expoente do jornalismo independente, né? Então, uma forma de contrapor a forma com que a grande mídia traz e gera suas pautas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a perspectiva de vocês como jornalistas, como vocês sentem que esse formato de podcast conversa com a linguagem jornalística e, mais especificamente, como vocês acreditam que esse formato mais independente das grandes mídias tem contribuído para dar voz a corpos que historicamente foram e ainda são, né, historicamente silenciados por essas grandes mídias? Então a gente pode continuar na ordem que começou. Tiago. Acho que o podcast está sendo usado, né, para essas mídias, como para essas pautas, para essas questões, usado como mais uma ferramenta nesse sentido, como as outras mídias também são usadas, mas, né, podcast possibilita uma coisa, por exemplo, né, como veículos independentes vão conseguir uma concessão de um canal de TV. É mais difícil, então o podcast tem essa possibilidade, por ser uma mídia mais barata, ela é mais barata, o que não significa que ela pode até ser gratuita, né, hoje em dia com o avanço da tecnologia, até com o próprio celular é possível fazer boas gravações de áudio. Eu dou aulas de produção de podcast e eu sempre costumo focar em como fazer as coisas com ferramentas gratuitas, assim, porque dá para fazer mesmo, né? É óbvio que dá muito trabalho e tal, mas ele possibilitou uma certa democratização dessa produção de conteúdo. Eu não trato isso com nenhuma romantização, né? Porque é isso, né? Você tem enfim, né? Tanto eu aqui quanto a Semaia, a gente hoje produz coisas que têm investimento financeiro, né? Capital privado, né? O Manamana hoje está no Spotify, o Cássio Modelo apresenta, ele é independente, feitor novelo, mas ele tem dinheiro de anunciantes e tal, e hoje é uma redação já estabelecida que tem possibilidade de pessoas trabalhando para buscar captação financeira e tal. Então, naturalmente, não é um produto 100% independente como alguém produzindo dentro da própria casa, assim. Então há uma disparidade nessa concorrência, só que existe esse espaço para crescer, né? O próprio Negra Voz mesmo, quando eu fiz, embora eu tenha lançado pelo Jornal do Globo, eu fiz ele todo no meu tempo livre, assim, com ferramentas gratuitas, assim, também, usando gravador emprestado, que é uma coisa que o podcast possibilita, eu acho, assim, e que é bonito mesmo, né? É das boas coisas que surgem na internet. A internet tem uma possibilidade de muito estrago, né? Muita coisa ruim pode ser feita na internet, difusão de notícias falsas, ataques e tudo mais, né? Enfim, profissionais negras, jornalistas negras como a Semaia, elas são o alvo preferencial de ataques, por exemplo, que vem pela internet, mas ela possibilita também coisas positivas, né? E como o podcast pode ser usado dentro de técnicas jornalísticas, assim, eu acho que uma coisa muito importante é sempre estar muito atento, e eu acho que, especialmente falando com estudantes de comunicação, estudantes de jornalismo, ficar atento aos rituais jornalísticos, assim, né, da gente estar sempre muito ligado em ética, na técnica de reportagem, entender quando uma coisa é justificada, quando outra não é, porque nem tudo que é vendido como podcast jornalístico hoje em dia no Brasil é jornalístico, de fato, assim. E tem muita coisa que é jornalística que não é necessariamente feita por pessoas, jornalistas diplomados, até porque no Brasil você não precisa ser diplomado para ser um jornalista, e tem muita gente sem um diploma que exerce o jornalismo com muito mais maestria e seguindo todos esses ritos e a ética jornalística muito mais até do que pessoas que detêm o diploma. Mas eu vejo com esses bons olhos, assim, sem romantizar, porque eu sei que é isso, ao mesmo tempo, uma pessoa que for produzir de forma independente, ela vai estar concorrendo com uma rádio novela, vai estar concorrendo com produções originais Spotify, vai estar concorrendo com, enfim, a TV Globo e outros grupos de comunicação, com a própria Folha,
mas existe esse espaço, que é um espaço que permite crescimento, né? E é isso, né? Quando a Semayat começou fazendo nós, ainda não tinha todo o aparato que hoje tem por trás e tal. Isso é um detalhe que eu percebi hoje, Semayat, pela primeira vez que eu fiz a mesma fellowship que a Semayat fez, só que 2 anos depois. E aí, inclusive, fica como dica para vocês aí, gente. É uma fellowship do ICFJ, ICFJ, que tem todo ano, eles abrem inscrições para 2 turmas, você não paga nada, eles levam a gente para os Estados Unidos para aprender com o pessoal lá, só tem que fazer uma inscrição e tal, quando vocês se formarem, que eu acho que ela tem esse pré-requisito de que você tenha já se formado, mas primeiros anos de carreiras. Nossa, muito legal. Muito legal. Exatamente. É legal. Peguei vários pontos aí que o Thiago trouxe, eu fiquei repetindo. Eu acho que tem esse lance, né, da concorrência que ele trouxe agora, eu também já tinha falado um pouco, que é uma coisa que não dá mais como a gente fugir e que vai continuar acirrando. Mas eu acho que como todo o material jornalístico tem um lance que é muito importante, que é a memória, né? Eu acho que o podcast tem sido cada vez mais um produto fundamental para a produção de memória. Então eu acho que você cria um podcast em que ele não tem uma curta audiência, que ele não dialogue com muita gente, você está produzindo memória de alguma forma, né? Não só ter ali um material para que você apresente como algo que você criou, que você produziu. Eu acho que é legal porque é uma mídia que ainda tem muito espaço para inovação, tudo sempre tem espaço para inovação, mas ainda tem muito espaço para inovação. Todo ano, todo mês tem podcast novo saindo de um jeito que a gente não esperava, de um jeito que não se fazia antes. Então acho que esse espaço para a juventude, principalmente, de inovar, de ver um jeito de distribuir a informação que tem a sua cara. Eu acho que é uma forma legal de você montar um programa do jeito que você quiser e tentar testar, fazer isso acontecer. Acho que como o Thiago trouxe, realmente, diante de várias outras mídias que a gente tem disponível, o podcast ele é possível de se fazer de um jeito mais acessível, ele pode ir para a rua de um jeito mais simplificado. Claro que quanto mais você produz, você entende que o áudio vira tão íntimo ali da pessoa que está te ouvindo que quanto mais limpinho esse áudio estiver, melhor. Menos ruído, menos chance você tem dessa pessoa te abandonar. Mas não significa que as pessoas não vão se conectar com você ali quando você coloca uma coisa na rua de primeira e tal. Então eu acho que tem essa possibilidade da inovação, tem essa possibilidade de você trazer para o mercado algo que só você está sentindo, que só você está fazendo, está vendo, ou que ainda não tem. Mas eu acho que o que mais me encanta com o podcast hoje é essa possibilidade de construir memória em áudio, né? Eu lembro quando eu era mais nova, eu corria para gravar os programas de rádio que eu gostava. Você podia estar limpando a casa lá atrás, eu saía correndo para dar o rec, para conseguir gravar uma entrevista ou um programa que ia numa rádio que eu gostava muito. Hoje em dia a gente tem acervos e acervos de podcasts que ficam disponíveis lá para a gente consumir. A gente pode consumir na ordem que a gente quiser, tanto que, na minha opinião, nenhum episódio fica velho, porque às vezes as pessoas voltam a consumir aquilo, sei lá, voltam a consumir o primeiro Vidas Negras, sabe, enquanto o Thiago já está na temporada X. Então nada envelhece, a demanda fica a critério do ouvinte e está lá disponível para a pessoa consultar, para a pessoa consumir do jeito que achar melhor, sabe? Então acho que essa possibilidade de construir memória, que eu acho que é um dos principais papéis do jornalismo feito com ética e compromisso, que é registrar seu tempo, eu acho que o podcast tem sido uma ferramenta encantadora para a gente desenvolver essa tarefa, sabe? E é isso, tem de fato contribuído para que mais pessoas tragam aí perspectivas que não tinham tanto espaço. Acho que por isso que os meios estão mais próximos. Mas eu acho, Bia, que isso tem acontecido desde que a internet saiu, sabe? O Nós Mulheres da Periferia é um exemplo disso. Assim, a internet possibilitou que a gente criasse um site, o mais acesso ao celular que possibilite que a gente faça vídeo. Então acho que isso está acontecendo em todos os meios. Mas eu acho que o podcast tem esse encantamento de você conseguir criar uma coisa amarrada do jeito que você acha que faz sentido, do jeito que você gosta, e criando um acervo ali do que você acha que vale a pena trazer para o mundo. Nossa, realmente muito bacana essa questão que você levantou da memória, porque realmente relacionado com o jornalismo, né, enfim, achei muito legal essa temática que você trouxe. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais voltada para trabalhos específicos de vocês, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Semayat e logo em seguida eu emendo com uma para o Thiago, aí se ele quiser que eu repita, porque trata da mesma temática. Então, falando um pouco agora sobre o Mano a Mano, né?
que, enfim, não tem como deixar de falar, um dos podcasts de maior destaque atualmente. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que é o processo de pré-produção, né? Como são escolhidos os convidados, as pausas, se você participa mais desse processo também, e que você contasse um pouquinho qual o seu papel ali dentro como consultora jornalística, né? E aí, para o Thiago, nessa mesma ideia de pré-produção, eu queria perguntar um pouco sobre o processo, como que foi o processo de pesquisa do Projeto Querino, né? Porque sendo esse formato, né, de podcast mais narrativo, mas que mesmo assim tem que se ater a fatos históricos, como que foi esse processo de pesquisa prévia para você? Como que foi esse processo de pesquisa para você e o que ele te revelou sobre a historiografia do país no geral? Então, se você vai começar dessa vez. Olha, Mano a Mano, acho que para trazer um resumo, que muita gente também tem essa dúvida, que é como você chegou no Mano a Mano? Acho que é legal trazer só para a gente. Eu gosto de salientar que a gente está num outro momento do jornalismo hoje. Assim. Eu fiz a minha carreira inteira no jornalismo independente de gênero e atrelado a cobrir pautas pela perspectiva periférica. E eu fiz isso porque eu não tive muito espaço, não vi espaço, na verdade eu tinha até medo das redações, eu realmente não me via, eu me sentia muito intimidada desse espaço, era um espaço que me intimidava, eu não conseguia me relacionar com isso e também não fazia muita questão. Já sabe bem como é. Então, lá em 2014, eu e outras 6 mulheres fundamos o Nós Mulheres da Periferia, depois de um processo de fazer parte do Blog Mural, que era um blog feito por pessoas das periferias, enfim, depois, inclusive, da iniciativa do Bruno Garcês, que é um jornalista que hoje está na BBC, que fez um projeto no ICFJ, inclusive nesse mesmo fellowship, a Agência Mural das Periferias nasceu desse projeto do Bruno, que hoje está com a Isabela Moá, existe ainda, ela se chama Agência Mural das Periferias. Eu vim deste grupo, foi ali que eu me aproximei do jornalismo a partir da perspectiva territorial. Eu sempre vivi como uma mulher negra, então para mim a questão racial sempre foi frontal, assim, tudo que eu fazia. Eu sempre soube, nunca tive dúvida nenhuma, acho que era uma mulher negra, sempre me coloquei assim no mundo. Mas me ver como uma mulher negra periférica foi um processo. Então, acho que a Agência Mural me aproximou disso, e ali comecei a entender que era possível fazer um jornalismo deslocando um pouco o olhar. E aí eu fui fazendo esse caminho junto com outras mulheres, a gente nasceu Nós. Só que os veículos independentes, eles têm uma audiência bastante restrita, né? Porque a gente não tem como competir hoje, esses veículos, inclusive, fazem muito mais diálogo com grandes mídias, grandes veículos de comunicação, porque a gente se tornou extremamente necessário, porque somos especialistas nisso hoje. Mas eu cheguei no Mano a Mano porque a produtora, que é a Nina Pailar, que é uma mulher negra, fez parte da Gana, que é uma agência de publicidade negra, e me acompanhou no Nós Mulheres da Periferia e achou que eu seria uma pessoa ideal para acompanhar um dos episódios, que no caso seria com a Sueli Carneiro, que era para ser em 2021 e ela levou a gente até 2022. Mas a princípio o projeto era para que fosse um acompanhamento rotativo. A ideia era que outros jornalistas também de veículos periféricos pudessem ocupar esse lugar, o que eu achei genial. Só que naquele momento, depois a coisa foi se desenhando e eu fui ficando, porque tinha que criar um azeite ali da coisa, para a coisa funcionar, e a gente acabou formando essa equipe. Mas eu acho muito simbólico que eu estou nesse lugar hoje, né, que as pessoas falam muito, tem um podcast, um dos mais ouvidos do Brasil, âmbito nacional e tudo mais, tendo criado a minha carreira no jornalismo independente, no jornalismo periférico, sabe? E não coincidentemente com o Mano Brown, que é um cara que sempre tentou ficar fora do foco da grande imprensa, né? O que é muito louco, mas eu acho que é bonito isso da gente ver que o jornalismo independente traçou um caminho muito importante, né? Depois de tantos veículos negros, mídias negras morrerem ao longo do tempo por falta de financiamento, a gente tem conseguido trilhar um caminho em que esses veículos encontram sustentabilidade. Mas a equipe hoje ela é formada por Spotify, né, Blue Knife, Mugshot, e aí é sempre uma disputa, né? A gente tem uma linha ali. Eu acho que a linha do Mano é muito bem estabelecida no sentido de eu quero trazer conversas úteis e conversas que não necessariamente estejam no meu espectro de opinião, política e tudo mais. E a gente tenta trazer essa trança, assim, sabe? É sempre um desafio a gente escolher escolher um entrevistado, porque tem os interesses
comerciais, tem um interesse humano, mas é uma equipe bastante azeitada no sentido de vamos fazer com que cada conversa traga pra gente o que a gente pode tirar de melhor. Qual é o meu caminho? A gente decide os entrevistados e a minha missão é estudar essa pessoa, como qualquer pessoa que vai fazer uma entrevista, né, a fundo, e entender o que dali a gente pode trazer especificamente daquela experiência de semana, assim, sabe? Podemos explorar mais isso, podemos explorar mais aquilo, então eu construo um roteiro para ter um caminho, um guia. Só que o que acontece é um grande freestyle, né, no meio do caminho. E aí a gente vai fazendo um jogo, nós dois, o Brau sempre conduz do jeito que ele acha melhor, mas tem uma reunião antes, um briefing antes, para a gente alinhar qual é a intenção primeira daquela conversa. E a minha missão é fazer com que a gente chegue nesse objetivo final, de mesmo que a conversa vá para outros lugares, que a gente volte por um fio da conversa que tenha ligação com a utilidade, que é o que ele mais preza, né? De fazer com que as conversas sejam úteis no final para a população. Então, em resumo, é isso. Assim, a minha missão é fazer o estudo, é preparar o briefing, ter um roteiro esqueleto e fazer com que a conversa não saia tanto do que a gente planejou inicialmente. Perfeito. É muito legal isso que é isso que eu sinto bastante aqui no podcast Monograma. Tem essa vibe mais freestyle que ele traz, mas eu sinto que ainda assim consegue seguir uma linha que tem um objetivo claro, assim, a conversa. Muito legal isso mesmo. Aí, Thiago, você quer que eu repita ou você lembra? Beleza. Não, eu lembro. Enfim, a resposta da CNA mostra exatamente tudo de bom que a gente pode tirar da internet, né? Do jornalismo tido como convencional, né? De quando a gente entrou na faculdade, não sei o quê, um programa como o Mano a Mano não existiria. Né? Primeiro pelo fato de ser um protagonista, um homem negro ao lado de uma mulher negra. Isso não existiria na nossa TV, enfim, todos nós crescemos no Brasil e tal. Segundo pelo fato da própria carreira da Semayara, que o Garoto escreveu, passando por veículos independentes, o que veículos independentes, obviamente, eles sempre existiram, mas a internet dá uma possibilidade de ascensão maior para esses veículos, e até esse próprio formato que é hoje um dos melhores entrevistadores, uma das melhores pessoas entrevistadoras do Brasil é um não jornalista, né? Que é o Mano Baral, um dos melhores programas de entrevista do Brasil. Entrevista que é uma coisa que a gente pensava que ficava no âmbito somente do jornalista, do jornalistão e tal. E aí tem e aí eu acho, né, enfim, eu falo, acho que nunca falei disso para a CNA, mas eu falo sempre quando eu dou aula e tal, que o que ajuda muito para ser um grande programa de entrevista é o fato de ter uma jornalista do lado do Mano a Mano também. Assim, né? Tem toda a naturalidade com que o Mano e as curiosidades com que o Mano conduz, mas tem a Semayá do lado para ser também um fator que traz, enfim, traz contextualização, traz o questionamento que às vezes pode ficar faltando uma coisa ali e tal, e por isso que é um dos melhores programas, um dos melhores podcasts da atualidade e um dos melhores programas de entrevista que a gente tem. Falando do Projeto Quirino, o Projeto Quirino nasce em 2019, que foi quando eu fiz essa fellowship, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu conheci o pessoal da Rádio Novelo, né, produtora de podcasts, e conheci o pessoal do Instituto Ibirapitanga, que é uma instituição que financia iniciativas de promoção da igualdade racial. Naquele ano tinha sido lançado nos Estados Unidos o 1619, 1690, que é um projeto do New York Times que lança um olhar concentrado sobre a história dos Estados Unidos. E aí a gente ficou pensando, já tinha lançado o Negra Voz, e a gente ficou pensando, pô, e se a gente fizesse algo assim aqui no Brasil? E aí nos primeiros 6 meses de 2020, eu fiquei formulando o projeto para poder apresentar para esse para obter o financiamento. Foram 6 meses, enquanto eu ainda estava trabalhando no Jornal Globo, no meu tempo livre, pesquisando muito, né, conversando com muita gente. Conversei com a Inaê Lopes dos Santos, historiadora, convidamos ela já para ser a nossa consultora em história desse projeto, e fizemos reuniões de brainstorming com uma galera muito boa, assim, que cedeu o tempo deles, os conhecimentos deles para conversar com a gente. Formulamos o projeto, apresentamos o projeto, conseguimos o financiamento do Instituto Ibirapitanga. Em julho de 2020, começa tanto a produção do Vidas Negras, que aí nesse interim o Spotify comprou a ideia de Vidas Negras, que foi o podcast que eu produzi para o Spotify junto com a Rádio Novelo também, e aí em julho de 2020 a gente começa a fazer tanto o Vidas Negras quanto o Projeto Quirino. A primeira fase do Projeto Quirino foi só de pesquisa, 10 meses de pesquisa, em que a gente tinha um jornalista pesquisando a história do Brasil sob viés afrocentrado, mas como ele é jornalista, focado muito mais
na questão de personagens. Primeiro foi a Yasmin Santos, depois foi o Gilberto Porcidoni, aí a Yasmin ficou por um mês, depois o Gilberto no período restante. Um historiador, que é o Rafael Domingos Oliveira, com esse olhar da historiografia, assim, de levantar documentos, levantar bibliografia, e a gente fazendo reuniões bimestrais, eu coordenando, a Inaê como consultora, também a Paula Escarpinha, a Flora Thomson-Devô aqui da Novelo, para a gente pensar nessa coisa do arco narrativo. Durante esse período a gente faz 2 temporadas do Vidas Negras, cada uma com 15 episódios, foram 30 episódios, um período de bastante trabalho, e aí acaba o Vidas Negras, começa a segunda fase do Projeto Quirino, que é a gente decidir quais as histórias a gente vai perseguir em termos narrativos. Assim. A gente produziu um longo relatório, por exemplo, sobre educação, e aí a gente fez uma reunião primeiro para decidir, tá, a gente quer contar uma história da educação do Brasil sob um olhar afrocentrado, mas quais as histórias dentro desse universo gigantesco a gente vai escolher para contar uma história, né? Porque, no fim das contas, o que as pessoas se conectam com história de gente, né? É isso que interessa a gente quer saber de pessoas vivendo e experienciando as situações e tal. Então, se você fica muito no macro, assim, só contar a grande história e tal, a tendência é que você se afaste do público, né? E que a pessoa perca interesse daquilo. Então, aí que a gente decidiu que, por exemplo, o episódio sobre educação se passaria todo no Maranhão, que também partia de uma pré-requisito que a gente tinha de que houvesse diversidade geográfica, né? Porque, enfim, a história afro-brasileira já é pouco contada, mas o pouco que se conta ainda está concentrado no Sudeste e no máximo na Bahia. Porque existe uma produção acadêmica muito forte na Bahia sobre esse sentido, mas aí a gente queria expandir bastante, não teve essa preocupação depois, e acho que foi isso, assim, mas é um trabalho de muita gente, né? Eu sou apresentador e fui criador e tal, então acaba aparecendo mais, mas são mais de 40 pessoas que trabalharam no Projeto Quirino durante 2 anos e 7 meses, até a gente lançar em agosto do ano passado, uma equipe majoritariamente negra, uma equipe majoritariamente feminina, tanto Vidas Negras quanto o Quirino foi assim, equipes majoritariamente negras e majoritariamente femininas, a primeira vez na minha carreira como jornalista em que eu trabalhei em equipes majoritariamente negras e equipes majoritariamente femininas também, né? E a primeira vez também que eu trabalhei em projetos que tinham chefia negra, né? No caso, a chefia era minha dos 2 projetos, mas foi a primeira vez, assim, porque, como a Semaia falou, o ambiente das redações da Semaia tinha todos os motivos do mundo para temer esse ambiente, assim, porque é um ambiente cruel mesmo, que expulsa a gente. Ele não é... Semana passada saiu, não sei se foi semana passada ou na semana anterior, saiu um estudo de um grupo, que eu acho que chama GEMA, esqueci agora, GEMA, né? Sobre o perfil dos jornalistas das grandes redações, dos 3 principais jornais, né? Estadão, Folha e Globo. Eu passei por 2, trabalhei no Estadão e trabalhei no Globo. E é isso, nós somos pouquíssimos, não estamos nos cargos de chefia, então a gente busca formas de se acolher, assim, mas são ambientes opressores, e isso só vai mudar a partir do momento que nós formos, no mínimo, um pouco mais representativos, mas eu acho que a gente tem que buscar a representação de fato, que é de mais de 50%, tanto nos cargos de chefia, quer dizer, tanto nos cargos de reportariado, que é o que geralmente a gente ocupa, mas principalmente, eu acho, nos cargos de chefia, né? Porque senão não adianta nada, você vai... Na hora que for tomada de decisões, de problematizar uma manchete, ou de ter sensibilidade para o que é notícia e o que não é, aqueles mesmos homens brancos, enfim, na maioria das vezes de limitadíssima capacidade intelectual, são os que ficam tomando as decisões sempre. Então, enquanto a gente não ocupar esses cargos de chefia, vai ser isso que vai continuar acontecendo, e o jornalismo vai continuar afundando em sua crise, porque é um jornalismo que segue falando para somente uma parcela da população de um país que é profundamente diverso, né? Então, mas ainda é um jornalismo que, dessa forma hegemônica dos grandes veículos, embora haja avanços, ele ainda comunica majoritariamente com pessoas brancas e ricas, moradoras das áreas de maior poder aquisitivo da cidade. Muito legal, Thiago. E agora, conversando bastante com o que você acabou de falar, né, sobre a questão das pessoas que estão nas lideranças, né, dessas mídias, eu queria falar um pouquinho sobre recepção, né? Então, como vocês sentem a recepção do público em relação ao conteúdo que vocês trazem? Como vocês sentem que esse conteúdo toca as pessoas
E aqui eu penso na recepção tanto por parte de pessoas pretas, né, que se identificam e se entendem dentro das narrativas que vocês trazem, e também quanto as pessoas brancas que se deparam com algo diferente do que elas estão acostumadas a receber normalmente. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tá. Eu acho que posso trazer dois lugares, assim. Quando nós mulheres da periferia nasceu, a gente... eu costumo dizer que a gente, nosso jornalismo nasceu de uma certa raiva, assim. Acho que o Thiago pode compartilhar disso, e vários que estão aqui. Existe uma raiva muito grande de você não estar, de você não se ver, de você não ser contemplado. Enfim, então, naquele momento, até no começo do nosso Mulheres da Periferia, o Bruno Garcês, que foi esse jornalista que acompanhou muita gente, ele falou: nossa, vocês estão criando um jornalismo que parte da primeira pessoa, porque tudo no nosso texto partia de uma experiência nossa, ouvindo fontes e trazendo dados, mas tinha ali uma dor interna primeira, assim. Então, acho que a gente passou por essa etapa, e tanto que o nome é Nós Mulheres da Periferia, a gente passou por várias questões, porque muita gente até hoje confunde com movimento social, né? Sempre que coloca periferia no nome, as pessoas acham que é um movimento social e tal. Então, até a gente conseguir ser respeitada, né, com o sistema de jornalismo, a gente foi um grande trabalho, até porque eu sempre acho importante a gente não esquecer que um veículo liderado por mulheres, o nosso veículo ele é misto, ele é formado por mulheres negras e brancas. Um veículo liderado por mulheres desde sempre vai enfrentar problemas, assim, sabe? Inclusive para ser respeitado dentro de um ecossistema que é extremamente ainda masculino e branco. Naquele momento a gente queria se comunicar com mulheres negras e periféricas. Hoje, isso já mudou bastante. Eu acho curioso que o público do Nós Mulheres da Periferia ele é majoritariamente de mulheres, 70%. Grande parte deles, de fato, vem das periferias do Brasil. Uma população maior de São Paulo, mas do Brasil como um todo. Então a gente consegue se conectar com o nosso público, mas tem um número muito grande de mulheres brancas que querem se aproximar e entender este meio. E agora, do ano passado para esse, a gente começou a ter um público cada vez mais masculino, assim. Então agora a gente está diversificando um pouco mais. Mas eu acho que a gente conseguiu, no Nós, criar esse lugar onde mulheres consomem notícias sobre elas de um jeito mais respeitoso. Já aconteceu, por exemplo, este ano, de um caso de uma mulher que trabalha, que é uma trabalhadora doméstica. Ela, não sei se vocês viram esse caso, uma mulher que estava no horário de trabalho dela, e aí ela precisava esquentar a marmita no horário de almoço, e o cara que a contratou não permitiu. E ela acabou indo embora para poder almoçar, e ela rejeitou aquela situação de desrespeito à humanidade dela como trabalhadora. E aí a gente te perguntou se ela gostaria de falar com a gente, né, para contar a história. Ela disse: eu vou falar com vocês, porque eu gosto do trabalho de vocês, eu não vou falar com mais ninguém. Então a gente acabou criando um pouco deste lugar em que muitas mulheres preferem contar histórias para nós, ou se sentem mais confortáveis de contar a história para nós do que contar para outros veículos. E as pessoas que consomem também sabem que no Nós vai encontrar histórias que não terão em todos os veículos de comunicação. Então acho que cria-se esse elo, o que é um desafio, porque para a gente ter mais audiência, mais investimento, a gente precisa conversar com um público maior. E é o desafio que a gente tem hoje, fazer a audiência crescer, o alcance crescer, e para isso esse nicho muitas vezes não funciona nesse sentido, né? É um desafio. Falando do Mano a Mano, eu acho que o Mano a Mano conseguiu se conectar com a periferia de um jeito muito louco, assim. Eu ouso dizer que o Spotify não deveria ter um público tão periférico quanto tem agora com o Mano a Mano. Isso está mais latente com salves, assim, né, que a gente está recebendo agora, que vem de regiões extremamente diversas do Brasil e de São Paulo. A gente recebe muito áudio de pessoas brancas dizendo quanto tem aprendido ouvindo o Mano a Mano, mulheres brancas, principalmente, que escrevem pra gente dizendo quanto tem aprendido, quanto tem consumido, quanto tem sido importante para desconstruir, né, a sua branquitude. Então eu acho que o Mano a Mano quebrou essa barreira, assim. E eu comecei a sacar isso quando eu fiz um pedido e o Mano foi entregar para mim, falou: você vai ser do Mano a Mano? Eu escuto. Ou quando eu pego o Uber, você vai ser do Mano a Mano? Porque a gente está de fato conseguindo conversar com os trabalhadores e as trabalhadoras, que eu acho que é o desejo do Brau em tudo que ele faz, né, na verdade. E eu acho que é a potência dele, ele como um comunicador. Eu acho que o Brau é um exemplo de comunicador periférico que se comunica com a periferia, e para onde ele for, ele vai levar esse público. E ele acabou levando esse público para o Spotify, que eu tenho certeza absoluta
absoluta que não tinha esse público até então, não nessa massividade que se tem hoje, sabe? Então eu acho que é um podcast que está se comunicando com o povo, com os trabalhadores e as trabalhadoras, e esse retorno é muito bonito também, sabe? Acho que os salves estão trazendo muito isso. Em um episódio, às vezes, você tem um salve de alguém que está consumindo na Irlanda, uma pessoa que está consumindo na Amazônia e está consumindo em Emelino Matarazzo, sabe? Eu acho que é essa diversidade que eu acho que o Manamano tem recebido. Legal demais, né? Tiago, você quer falar? O Manamano é um case gigantesco, né, de sucesso, em todos os sentidos, assim, né? Essa questão que eu falei agora da entrevista, também de furar as bolhas, né? E bicho, a gente celebra muito, assim, o Manamano, porque, se você pegar o mercado de podcasts dos Estados Unidos, o líder lá de programa de entrevistas deles é um cara que divulga fake news assustador, que é o Joe Rogan, que é exclusivo do Spotify. Não estou comparando, na verdade, vou fazer uma comparação unicamente no sentido de modelo. Quem é o nosso líder, né, de programas de entrevista, o nosso sucesso absurdo? É o Mano Brown. Tipo, olha a diferença, né? E, inclusive, para a gente também perceber, fica muito nessa coisa de complexo de vira-lata, né, de achar que a gente é pior, não sei o que, dos Estados Unidos. É isso, cara. Olha o nosso povo escolheu colocar como seu livro entrevistas em áudio mano a mano. E se você for lá na dita nação evoluída, na maior democracia do mundo e tal, é um divulgador de fake news, um cara que fala que massacres em escolas infantis não aconteceram, tudo mais, um cara branco, horrível e tal. O Manamano é um case maravilhoso, assim, que a gente celebra muito e que tem a vida muito longa, assim, porque faz bem para todo mundo e comunica com todo mundo. Tipo, a minha mãe adora Manamano, amigos da minha mãe e tal, adoram Manamano e tal. Enfim. E em termos de audiência, assim, o que eu sinto é muito, e de alcance, né, de recepção e tal, é algumas coisas. Assim. Primeiro que o Quirino é meu primeiro projeto que foi um sucesso de audiência. O primeiro, o Negra Voz circulou bem dentro da bolha, para mim como jornalista foi muito bom, ganhei o prêmio Vladimir Herzog com ele, que é o principal prêmio de jornalismo de direitos humanos, foi o que me possibilitou fazer o Vidas Negras, que teve uma boa audiência também. A gente sente que a bolha expandiu ainda um pouco, mas o Vidas Negras não foi um sucesso de audiência. E a gente fica muito feliz, assim, eu trabalho com outras métricas pessoais, assim, que é o que me motiva, que é você receber uma, né, como a Semaiá falou, é os manos falar com ela, é receber uma mensagem. E essas mensagens rolam desde o Vidas Negras, assim, é muito Negra Voz, é muita mensagem que chega, muita gente falando. E, começou o dia de um jeito, escutou o episódio, se sentiu empoderado, que passou a conversar, passou a ouvir as histórias da própria avó, do próprio avô, do próprio pai, do próprio mãe de um jeito diferente, e que se sentiu mais forte mesmo para enfrentar essa batalha que é o Brasil. Assim. Isso, para mim, é o que importa mais, acima de tudo mesmo. Assim. E é o que me move desde então. Assim. Eu não esperava que o Quirino fosse o sucesso de audiência que foi, o Quirino, né, a gente chegou a ficar top 1 do Spotify alguns dias, top 1 da Apple, top 10 de todos os demais tocadores e tudo mais, e aí pessoas brancas e pessoas negras, mas ao mesmo tempo é um projeto que fala de negritude, é um projeto tocado majoritariamente por pessoas negras, é um projeto que traz informações incômodas, que jogam na cara da branquitude todos os privilégios que ela tem e todas as escolhas que a branquitude fez para deixar o Brasil nessa situação que está. O Quirino poderia ter feito muito mais sucesso do que fez, sabe? E ele não fez. Outros podcasts fizeram muito mais sucesso assim, e tal, e vão seguir fazendo. Então, por exemplo, uma coisa que são essas barreiras, assim, que eu imagino, não sei se a Semaiá já teve essas discussões, por exemplo, um dos motivos que a gente sabe, que a gente sentiu, não tem como saber, mas que a gente sentiu no insucesso do Vidas Negras, ou de não insucesso, mas de não ter sido um estouro de audiência, sucesso de audiência, foi o fato de trazer um marcador racial no nome, Vidas Negras. E aí tem gente mesmo num país tão racista como o Brasil, em que o mito da democracia racial é uma mentira tão bem contada, principalmente para os nossos, né, que isso é incrustado na cabeça de cada brasileiro desde que nasce. É muito difícil quebrar essa mentira do mito da democracia racial, mesmo pessoas negras não ouviam ou não ouvem Vidas Negras por bater o olho e falar assim, é menininho. E aí eu fico imaginando o desafio de um projeto que chama Nós Mulheres, que é outro marcador muito difícil, da periferia, né? No Brasil isso traz uma dificuldade, né, imposta já. Então no Quirino a gente já quis tirar
esse marcador racial do nome para tentar, porque o que eu penso é isso, eu quero saber da pessoa negra que está caindo nessa mentira, mas que se ela ouvir o conteúdo ela vai se interessar. Então eu fiquei preocupado com ela, por isso que o Quirino não dava esse marcador racial no nome. Assim. Mas apesar de tudo isso, deve ter sido um sucesso, mas eu acho que poderia ter sido mais até, e que não foi por a gente estar num país racista. Por exemplo, o Quirino foi notícia por causa desse sucesso, dessa repercussão e da qualidade que ele tem, né? Porque realmente ele tem essa qualidade. Ele foi notícia em todos os principais jornais brasileiros, ele foi notícia no Guardian. Tipo, o Guardian deu uma matéria enorme sobre o Quirino e tal. Eu não sei quantas vezes eu tentei placar o Quirino em algum programa de TV do Brasil. Não consegui. Tentei muito, sim, conversando com um coleguinha jornalista e tal. Se você for olhar esses programas de TV do Brasil, vários podcasts de alcance infinitamente menor que o Quirino, estou falando nem dos que tiveram alcance maior, foram pauta em todos esses programas. Mas o Quirino é um podcast sobre negritude, tocado por pessoas negras, enfim. Eu não sou filho de nenhum jornalista famoso, papapá e tal, então são essas dificuldades que a gente enfrenta no Brasil, que a gente vai continuar enfrentando, eu acho. Espero que a gente enfrente cada vez menos, mas é isso, que a gente está tratando dessas questões que não são pop, não são quentes, não são sexy, né? Entre muitas aspas sexys, tá? Não no sentido sexual, mas no sentido sexy, do que é sexy para o mercado, né? E tal. E aí, exatamente por isso eu ouvo tanto, assim, e fico muito empolgado mesmo de falar do Mano a Mano, porque contra tudo isso, num país como o nosso, assim, ele é o nosso carro-chefe, assim, sabe? Tipo, lança uma temporada do Mano a Mano, você sabe que você vai ter ali, ó, semanas seguidas de Mano a Mano muito bem compartilhado e ocupando o top dos charts e tal. Enfim, por isso que é tão um furar de bolha que chama tanta atenção e que deve tanto ser celebrado. Assim. Mas acho que é isso. E eu acho que, enfim, de todo modo a audiência está... A recepção acho que tem melhorado também e vai melhorar cada vez mais, porque a gente está ocupando cada vez mais a universidade, né, por causa das políticas de ação afirmativa e tal, e a tendência dos próximos anos, apesar de toda a destruição que foi promovida nos últimos 4 anos, é que isso siga aumentando. Né? A gente escancarou essa porta de conhecimento aí que a gente não vai deixar que se feche nunca mais. Mas, Bia, se você me permitir, eu achei genial esse caminho, Thiago, de não entregar a questão racial de primeira, porque de fato isso afasta as pessoas, né? O nosso método preferia fez o favor de colocar quase todas as síndromes no nome, deixar ainda mais desafiador, mas eu não tenho. Ontem, só para trazer esse relato, fui num evento de literatura ontem, que eu não vou trazer o nome porque não faz sentido, em São Paulo. E eu era a única pessoa negra do lugar, assim, para ouvir Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, que eu particularmente gosto e gostaria de ouvi-la. Mas para mim é surreal como esse lugar de conforto, um espaço onde só tem pessoas brancas, com uma escritora branca, que não vai trazer nada de questão racial, é confortável. Então qualquer conteúdo que a gente traz que confronte isso é de um desconforto tão grande assim, que acaba de fato resolvendo no sucesso das iniciativas, assim. Mas o Quirino é um projeto que eu celebrei assim ferozmente, porque compilou tudo o que a gente tem repensado e trazido da questão racial, de como a nossa história é uma grande mentira, e presenteou a gente, amarrou tudo o que tá, sabe, destrinchado, cada um falando num canto, e apresentou pra gente, sabe, com materialidade, com pesquisa, com entrega, com a voz do Thiago, que acompanha a gente até o final, um apresentador exímio e tal. Eu concordo também que tinha que ter tido uma repercussão muito maior. Podcasts nasceram depois com um nível de polêmica muito grande, né, e que acabou causando mais barulho, exatamente pelo racismo, inclusive, né, o que é muito louco, né? Então, tudo que combata o racismo, de fato, a gente vai continuar por um bom tempo, pelo menos, resvalando aí, né, Thiago, nessa questão do alcance e tal. Mas tem uma coisa que é muito louca sobre o Mano a Mano, é que no começo as pessoas diziam muito: nossa, eu vou ouvir porque eu vou ouvir o Brau amassar essa pessoa. Nossa, porque o Brau vai confrontar essa pessoa. Nossa, o Holiday vai lá. Nossa, eu mal posso esperar para ouvir o Brau amassar o Holiday.
E muitas pessoas se frustraram, porque o Mano Brown não amassou ninguém, entendeu? Uma das primeiras coisas que ele me disse era: não estou trazendo ninguém aqui para deixar desconfortável, para emparedar, não estou trazendo ninguém aqui para isso. Eu estou convidando a pessoa, eu quero conversar com a pessoa e eu não vou emparedar essa pessoa. Não vou deixar essa pessoa sem saída. Isso é de uma ética, assim, sabe? De uma generosidade tão grande, de inclusive fazer com que as pessoas entendam que o estereótipo que se criou do Mano Brown não é o que é o Mano Brown, né? Oficialmente ali. Então, essa pessoa de escuta, de não confrontar ninguém, decepcionou muito a gente no começo. As pessoas queriam ouvir as entrevistas e ouvir o Brown confrontando, ou emparedando, ou exigindo da pessoa ali. E não, dá para fazer isso de um outro jeito. Eu acho que esse é o grande lance também. As pessoas esperavam uma coisa, elas receberam outra coisa com o Mano a Mano, eu acho, sabe? E aí eu acho que isso pode ter contribuído para que outras pessoas, outros lugares... O que eu fiquei mais chocada foi a surpresa que as pessoas tiveram com quem o Mano Brown é. O nível de deslocamento que a gente está e o nível de estereótipo que o homem negro enfrenta, né? Esperavam uma coisa completamente diferente, ele entregou outra, que ele é outra, porque essa é a complexidade do ser humano, sabe? E sim, eu concordo que ele hoje é o melhor entrevistador que a gente tem no país, o com mais personalidade, né? Eu acho que é o programa mais irreverente e eu não tenho dúvidas disso, até mesmo por estar lá, né, acompanhando. Eu acho que é isso, sabe, Thiago, também. Você fez o Querino fazendo com que a gente consumisse, esperando uma outra coisa. Você entregou aquilo que você amarrou tudo que a gente precisava naquele momento. E é um trabalho que eu tenho certeza que você vai continuar e que é imortal, sabe? É um serviço para a nossa população, para o Brasil, sabe? E eu acho que o Mano traz isso também, sabe? De um cara que sempre foi olhado como um estereótipo do homem negro, agressivo, nananã, e se mostrou como o que ele sempre foi, que é um intelectual, um pensador, né? Uma pessoa extremamente generosa com as pessoas, uma pessoa que está aberta ao diálogo. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas esperam da gente uma coisa, esperam um mimimi, por exemplo, e não, eles recebem um produto que é da qualidade do que a gente produz, tá ligado? Ou esperam uma coisa mais de confronto e recebem o que a gente tem feito para construir esse país, né, gente? Porque se a gente fosse do confronto mesmo, isso daqui já tinha vida baixa há muito tempo, né? Então, eu vou passar aqui para a pergunta final para dar tempo de fazer perguntas também. Então, para finalizar, eu queria retomar a temática central do nosso evento, que é corpos, né? E aqui eu penso em corpos ocupando espaço. Recentemente eu li uma entrevista que a Sueli Carneiro deu para a revista CUT, que e ela falou algo que eu senti que se relacionava muito com o que a gente conversou aqui, e eu quis trazer. Então, citando o que ela falou, nos últimos anos nós temos conseguido, sobretudo graças à internet, que uma multiplicidade de vozes passem a se expressar, alcancem algumas ressonâncias, perdão, e visibilidade na esfera pública. Isso impacta, inclusive, formadores de opinião hegemônica. Eu entendo que os obriga a dar algum tipo de resposta a essa demanda. As mulheres não vão recuar nas suas agendas. Nós não vamos voltar para as senzalas. Nunca tivemos um ativismo tão vibrante e tão capaz de vocalização como neste momento. Esse conjunto diverso de gente negra em movimento é algo que me fez ter esperança na resistência. E aí, sobre isso, minha pergunta final para vocês é, nesse contexto, né, de ampliação de vozes geradas pelos meios de comunicação, que a Sueli Carneiro mencionou, como pensar no futuro com narrativas, né, não só pensando no conteúdo, mas principalmente na liderança desses espaços, né? Então, qual a responsabilidade que vocês acham que vocês têm como criadores dentro desses espaços, né, em inspirar outros jovens negros a um dia poderem ocupar também esses espaços e perpetuar as suas vivências, né? Eu acho que a principal coisa que a gente aprende muito com os nossos mais velhos, né, como o Sueli e tantos outros intelectuais, tanto os que ainda estão com a gente como os que já se foram, que a gente não está sozinho, né? E a gente lembrar disso e lembrar de não tentar ir sozinho, assim. Eu acho muito importante a gente tentar construir redes de afeto, de trocas,
não cair na falácia da meritocracia, não cair na falácia dos direitos do povo, assim, porque é isso, realmente é um momento incrível mesmo, né? E eu acho que para a dona Sueli deve ficar ainda mais visível, né? Porque ela viu todos esses movimentos acontecendo, assim. Então é um momento especial que a gente está vivendo, mas a gente não pode se contentar com ele, querer sempre mais, né? Pensando que talvez algum dia a gente vai poder fazer diferença para uma juventude como a de vocês, né? De estar próximas, e as próximas gerações, assim. E que a gente vai conquistar isso por meio de união mesmo, assim, porque ainda que a gente esteja nesse momento que é diferente de tudo que foi visto nesse país, né, ainda permanece o racismo, o machismo, nós ainda somos as vítimas prioritárias de todo tipo de crime, ou então de desleixo do Estado, ou de mal feito do Estado e tal. Então a gente não esmorecer, e eu acho que o caminho é junto, assim. Foi assim que o nosso povo chegou aqui, apesar de mais de 350 anos de escravidão, apesar de findar a escravidão, um plano do Estado que se mantém até hoje, né, de eliminação do nosso povo. A gente chegou aqui foi por causa da nossa união, foi por causa da valorização dos nossos saberes, dos nossos mais velhos e tal. Então eu acho que passa muito por aí, assim, tipo, quando vocês ingressarem numa redação, seja ela grande ou pequena, eu acho que é muito importante que a gente tente manter coletivos, sabe? Cria coletivos, grupos de acolhimento entre as pessoas negras, porque no fim das contas, quem vai proteger a gente somos nós mesmos. Assim, óbvio que de vez em quando a gente encontra grandes aliados que vão ser pessoas de impacto positivo na vida da gente, mas no fim das contas quem a gente tem mesmo somos nós mesmos. Assim, então, acho que é uma das, sei lá, talvez a principal recomendação. Assim, nada, não vai ser fácil, mas vocês estão acostumados com isso, porque a vida não é fácil para mim e vocês, assim. Mas sim, tendo o apoio uns dos outros, assim, a gente consegue chegar mais longe. Acho que é isso. Obrigada, Thiago. Eu acho que, hoje nós mulheres da periferia, a gente continua com 6 cofundadoras, cada uma cuida de uma área, eu cuido da redação. E a gente tem hoje 3 repórteres e uma equipe de rede social. Eu acho muito bonito saber, assim, que existem repórteres que saíram de outros empregos porque querem trabalhar no nosso meio da periferia, porque acreditam no nosso jeito de fazer jornalismo, né? Uma delas, a Bia, por exemplo, quando ela se formou, ela mandou um e-mail pra gente: eu queria saber se eu posso trabalhar com vocês, eu queria começar a minha trajetória de jornalismo com vocês. Isso é de uma beleza, assim, né? Saber que hoje tem pessoas que começam a carreira na agência rural, no Marco Zero Conteúdo em Recife, no Alma Preta Jornalismo, entendeu? No Nosso Mulheres da Periferia. Então, só de ter essa possibilidade de empregar outras pessoas, além de um desafio absurdo, que todo dia, meu Deus, a gente tem que ter o dinheiro para pagar as pessoas, é de uma beleza muito grande, assim, a gente conseguir ir fazendo jornalismo do jeito que a gente acredita, e fazer isso com pessoas mais jovens que estão saindo do mercado de trabalho agora. Então, acho que é possível, sabe, criar esse outro ecossistema de jornalismo, alimentar esse ecossistema de jornalismo, sabendo que a competição com grandes veículos de comunicação sempre vai ser desleal, que talvez nunca se supere, sabe? Mas eu acho que há um exemplo que a gente tem em outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, é possível conviver com vários veículos de comunicação, sobrevivendo, ganhando dignamente e contribuindo para um ecossistema de jornalismo mais saudável. A gente já aprendeu que não é saudável ter 4 grandes mídias, entendeu? Não dá mais para ser assim. Então, acho que uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é de alimentar veículos independentes e que outros veículos nasçam, sabe? E venham para a correria. Porque eu acho que isso é um caminho que não tem volta também, sabe? Quanto mais sustentabilidade a gente consegue para esses veículos, melhor a gente faz a roda da empregabilidade em comunicação girar, sabe? Então, é uma puta responsabilidade hoje você conseguir contratar 3 repórteres na sua equipe. Você vai estar fazendo parte da jornada dessa pessoa como uma liderança, como ele está desenvolvendo. Ou seja, às vezes eu olho pra gente e me sinto, aqui é onde eu não posso reproduzir tudo que eu tive medo de viver, sabe? Aqui é onde eu não posso tornar esse trabalho ainda mais precário. Com um puta desafio, né? Eu sou da pejotização, assim, eu tô há anos trabalhando como PJ, o Nós Mulheres da Periferia funciona como PJ, o nosso sonho é conseguir ser CLT um dia, a gente vai trabalhar para isso.
Mas eu acho que a gente tem esse diferencial hoje, sabe? A gente tem veículos que têm conseguido empregar pessoas, empregar jornalistas jovens, e muitos jornalistas estão se formando nesses veículos para depois alcançar vários outros veículos, muito mais destaque. Então, acho que o caminho é esse mesmo, sabe? Passa por aqui e vai para onde você quiser, mas você vai passar por um lugar em que o jornalismo é feito diferente, a perspectiva é diferente. Então, as pessoas que estão entrando hoje em grandes redações também podem levar um pouco dessa história, sabe? Eu acho que é um pouquinho desse legado que a gente está conseguindo construir, filhos desse grande ciclo de jornalismo independente que sempre quis existir e resistir e sempre acabou sucumbindo ao longo do tempo, sabe? Jornal do MNU, desde o Homem de Cor lá atrás, Jornal Mulheril, foi um jornal feito por mulheres feministas na década de 80. Todos eles morreram ao longo do caminho, mas surgiram todos esses veículos que estão na rua hoje. Então acho que a gente tem uma puta responsabilidade, pensando em perspectiva de cultura, em juventude, mas está funcionando, sabe? Tá rolando legal. Eu acho que o grande desafio hoje é a gente não deixar o mercado de comunicação e esse ecossistema retrair de novo, sabe? Porque é um risco eminente sempre, o dinheiro é pouco. Tornar um veículo financiável não é fácil. O grande caminho tem sido a colaboração dos próprios leitores. No caso do nosso, por exemplo, que não tem uma audiência ainda do jeito que a gente gostaria, isso se torna um desafio ainda maior. Então, ter essa diversificação de receita ainda é um problema. A gente está sempre pensando no dinheiro do ano que vem, no semestre que vem, no mês que vem, o que é bem enlouquecedor, mas tem conseguido acontecer, sabe? Não só com nós, mas com outros veículos independentes. Eu acho que esse é o caminho saudável para a gente ter um futuro no jornalismo, um presente e um futuro mais saudável, tanto do ponto de vista da empregabilidade, quanto da informação em si, sabe? Eu acho que é isso, já falei demais. Bom, então eu vou abrir agora para as perguntas, mas antes eu só queria de novo agradecer muito. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu fazer essa mesa com pessoas que eu admiro tanto, enfim. Mas eu queria abrir agora para perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa sobre podcast, sobre as pautas que a gente trouxe aqui. Então, os minutinhos finais que a gente tem. Primeiro eu queria falar que é muito gratificante ver pessoas que pensam como vocês, de a gente não é guerra, que se a gente fosse esse país já estava acabando mesmo. E como um nome é muito gostoso ver vocês aqui, que isso é uma inspiração mesmo, assim, mexe muito comigo pelo menos. E a pergunta que eu tenho é que vocês falaram muito sobre as pautas sensíveis que vocês tiveram que enfrentar nesse mercado, lidando com essas histórias. E eu acho que isso abriu muitas portas, mas eu queria saber como foi para vocês se deparar com essas realidades, porque eu acho que devem ter ativado muito gatilho. E como que foi continuar nessa jornada, tirando esses gatilhos, mas pensando nesse lado profissional de querer mudar o futuro, assim. Anderson. Quer começar, Thiago? Pode ser. Então, Anderson, é sempre duro, né? Porque a gente que trabalha com jornalismo de direitos humanos, a gente trabalha com o que a gente se importa, né? É isso, assim, né? E é isso que a Samara falou também de raiva, né? Tipo, a raiva é o que me motiva até hoje como jornalista, assim. Mesmo quando eu faço coisas belas, assim, é raiva, assim, que eu sinto, sabe? Que é raiva, não tem como você não sentir raiva. Como é que você mora num país que mais de 30 milhões de pessoas passando fome, enfim, não precisa listar todos os problemas do nosso país, que todos vocês sabem bem quais são, e como você não fica com raiva, né? Então, os jornais de direitos humanos, assim, a gente faz porque se importa, ao mesmo tempo a gente tem que aquela eterna discussão, né, de ter imparcialidade, mas aí a gente tem muitos exemplos de pessoas que mostram como fazer jornalismo de direitos humanos se importando, né, que a gente também pode ser cínico, e aí, para citar um exemplo muito importante, a Fabiana Moraes, que é uma jornalista pernambucana, professora universitária, mulher negra. Esses dias saiu um podcast, um episódio do Vida de Jornalista, perfilando ela. Aprendi muito com ela de como fazer essas pautas, né? Como a gente lida porque é isso, a gente, né, felizmente tem um conceito que já está superado, que é o de dar voz, né? Antigamente dizia-se muito isso, o jornalista é importante para dar voz. A gente não dá voz para ninguém, as pessoas estão
falando, estão tentando gritar, elas têm as próprias vozes, elas estão se fazendo ouvir com muitas outras formas que não pelo jornalismo. O máximo que a gente pode fazer é, talvez, tentar facilitar, a dar mais publicidade a algum acontecimento, alguma demanda e tal. Mas acho que é isso, tipo, tentar uma coisa que eu penso muito, assim, também, que escrever, uma coisa, até de uma experiência pessoal, assim, é que quando a gente faz esse tipo de pauta, né, tem muita pauta que eu quero, por exemplo, o próprio Projeto Quirino, né, no primeiro episódio do Projeto Quirino, a gente conta a história do Anderson, que é um homem negro que ficou preso 15 meses injustamente, e esses 15 meses injustamente que ele ficou preso destruíram a vida dele, destruíram ele mentalmente, destruíram todas as possibilidades que ele tinha financeiramente e tal, e até hoje é um cara que está quebrado mesmo, assim, né? A pessoa está quebrada financeiramente também, ó. E aí, durante a entrevista com ele, eu queria começar a chorar e tal, mas isso aqui de entender também que a gente às vezes não pode ser espelho, né? Então tem que segurar um pouco a onda também para não piorar, né? Porque eu ficava imaginando o que significaria para ele pensar, caramba, minha história é tão dura que eu fiz a pessoa que veio cobrir, trabalhar como jornalista, não se aguentar aqui e tal. Eu aqui mantive, na hora que saí, entrei no carro para ir embora, ali eu desabei para chorar e tal. Mas é isso, de tentar ser o mais honesto possível com a pessoa, lembrar que, por mais que a gente use essa expressão, às vezes, de parte da compreensão de personagem, lembrar que não são personagens, né? Que a vida real são pessoas, são sentimentos reais, então a gente precisa ser honesto à história da pessoa, a gente precisa ser honesto à situação, sabe? Não se render às tentações narrativas, né? Ah, mas se eu der a entender tal coisa, se eu forçar a mão um pouquinho aqui, a história vai ficar mais recompensante, né? Vai recompensar mais o ouvinte, vai ficar uma história mais gostosa de ouvir. Não, tipo, os fatos acima da narrativa sempre, né? A narrativa precisa se dobrar aos fatos e não os fatos se dobrarem às narrativas. Então, eu acho que é isso, assim, tipo, procurar, sobretudo, honestidade, assim, né? E lembrar que é isso, a gente sempre vai estar lidando com histórias, com pessoas, cada pessoa tem uma história muito única, muito especial, é muito importante nesse grande universo que a gente vive, né? E tal, a gente não pode se perder dessas coisas, assim, né? Porque senão a gente vai estar promovendo o que promoveram com a gente, e ainda tentando promover, que é a desumanização, né? De tratar a gente como se não fosse ser humano e fosse apenas um número, apenas um problema. Eu acho que eu vou exatamente na mesma linha. Eu acho que, para mim, o jornalismo sempre foi sobre sensibilidade, assim. E eu acho que qualquer pessoa que se propõe a fazer jornalismo, a contar a história de outras pessoas, precisa estar comprometida com a sensibilidade, porque você está com a vida da pessoa na mão. E eu acho que pessoas brancas e negras, homens e mulheres, precisam se comprometer com isso quando se propõem a fazer jornalismo. Mas fato é que isso não aconteceu. Então eu acho, Anderson, que quando eu penso, por exemplo, acho que isso que o Thiago trouxe agora da experiência que ele teve, me remete a muitos momentos em que eu ouvi uma história e a minha dúvida era, conto ou não conto? Isso vai ajudar a pessoa ou vai atrapalhar a pessoa? Eu já deixei de contar a história por achar que aquilo, por mais que pudesse ser uma história incrível, fosse mais atrapalhar a vida da pessoa no final do que de fato contribuir, sabe? Então, eu acho que essa raiva que a gente está trazendo aqui, ela se traduziu em sensibilidade, pelo menos essas duas experiências, na experiência da Fabi, que ele trouxe, que é uma referência para mim também, porque já deu de violência, né? O Nós Mulheres da Periferia sempre se defendeu e se definiu assim, nós não estamos aqui para revitimizar as mulheres. Eu não estou aqui para republicar um vídeo de violência contra a mulher, eu não estou aqui para... A nossa função é trazer um outro lado, é fazer com que a pessoa entre em contato com aquilo e, por mais que doa, faça sentido, que aquilo tenha contribuído para alguma coisa. Então, acho que o compromisso, além da ética, da responsabilidade, o compromisso com a sensibilidade é fundamental no jornalismo para mim. Assim. Então, esse gatilho que você trouxe, eu sempre tentei trazer de uma forma que transmita o gatilho em si, sabe? A dor em si, o que causa aquilo em si, sem necessariamente devolver o tapa na cara. Eu gosto de contar a história de... Eu tive a oportunidade de entrevistar a Marli. Marli Coragem é uma mulher que ficou, vou usar famosa, mas não é, ela teve muita evidência na década de 70, 79, 80,
porque ela teve o irmão dela assassinado por polícia mineira, né, as milícias do Rio de Janeiro naquele período. E ela foi uma mulher que foi no batalhão olhar policial por policial, porque ela queria saber quem tinha matado o irmão dela. E aquilo foi tão espantoso na época que as pessoas acharam que, tipo, nossa, mulher, né, pelo amor de Deus, como uma mulher negra, favelada, tá indo em batalhão tentando achar, ela estava muito em risco. E ela de fato ficou muito avisada, sofreu várias ameaças, tanto que depois de um período, o nome dela está muito em evidência ali, ela começou a falar que morreu. E ninguém, de um momento, ninguém mais sabia se ela estava viva ou morta. E me deram a missão de contar a história dessa mulher. Quando eu consegui encontrar, porque eu descobri que ela não tinha morrido, eu tive que levar um tempo para saber se ela queria ou não contar aquela história. Se ela me dissesse que ela não queria contar, eu não contaria aquela história. Quando ela decidiu contar, ela disse que não, mas eu tenho certeza que o fato de ser uma mulher negra contribui, sabe? É tão nocivo a forma como nossos corpos, pessoas negras, foram contadas, negras, mulheres, LGBTQIA+, ao longo do tempo, que não sei se o Thiago, com certeza ele sabe disso, gera um medo, assim. Eu já cansei de chegar perto de pessoas e perguntar se eu poderia contar a história, elas falam, não, você é jornalista? Não. Tipo, você tem que mostrar que você é um jornalista que vai cuidar bem daquela história. Então, especialmente mulheres, pessoas negras, têm medo de contar a história, têm medo de ir para a imprensa, têm medo, porque não é sensível você dar uma história de um genocídio, por exemplo, você não dá o nome das pessoas que foram assassinadas, você entende? Generaliza todo mundo insuspeito. É assim que o nosso jornalismo foi e ainda é, sabe? Então, eu acho que esse gatilho precisa se reverter em eu sou a pessoa que está vendo de frente, eu posso fazer isso, sabe? E eu preciso fazer isso com um dobro de responsabilidade, porque senão eu vou afastar cada vez mais essa pessoa de contar a história. Tem muita gente que ainda não tem coragem de contar a história porque não acredita no jornalismo brasileiro, porque desconfia dos profissionais. Eu acho que a gente precisa ser esse profissional que mostra que confia e que a pessoa pode ficar tranquila com isso, sabe? Maravilha, gente. Eu acho que, infelizmente, não vai ter tempo para mais perguntas. Infelizmente. Mas, enfim, só novamente queria agradecer muito, muito a presença de vocês. Eu estou feliz demais com essa mesa e com todas as pautas que a gente levantou aqui. E a gente tem uma lembrancinha para os convidados e a gente vai enviar para você pelo correio também, então você também vai ter. Então, aqui, obrigada. Ah, tá, sim, a gente tem o nosso corpo para representar o nosso tema e queria que você assinasse ele, porque a gente está pedindo para os convidados assinarem. E, gente, só lembrando que agora às 7h30 tem uma mesa muito legal de cinema independente aqui no auditório do IA. E, enfim, e se liguem também na programação dos próximos dias, que está muito legal. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Thiago. Sim, obrigado, gente. Boa noite a vocês. Boa noite.